Com um grande agradecimento, saudamos e trazemos a fala do companheiro João Paulo, da FASUBRA. Bom, depois dessa aula da professora Luciana, né, estou bem capacitado para saber a carreira docente. Tá certo. Não, porque eu estou dando risada, porque meu amigo Max, né, Max? Nossa longa data aí de estudo. Max é uma sumidade, gente. Vocês que não são sócios do Diese, e nós temos um grande carinho. O Max está fazendo um belíssimo trabalho. Ele esqueceu, mas ele é o atual auxiliar, ajuda a gente nas centrais sindicais pelo Diese. Né? Então ele fala que está na Condicef, mas a Condicef na verdade é nossa, né? Nós já absolvemos o Max como a nossa liderança do Diese aqui em Brasília. Muito bom falar com você. Sempre a gente é proveitoso, a gente está com pessoas que compartilham a nossa luta no cotidiano. Antes de iniciar aqui, Sandra, queria primeiro parabenizar a iniciativa de vocês, da do FAO, do Sintufal, das entidades, e dizer que é um grande prazer estar aqui fazendo um debate, conversando, dialogando. Na verdade, a gente vai insinuar algumas coisas, dizer algumas coisas e, ao mesmo tempo, colher algumas informações, porque a vida é sempre uma escola e a gente está tentando aprender. Eu digo assim, sou jovem há mais tempo do que muitas pessoas e estou sempre aprendendo. Então, a gente pode até vir aqui numa live no Sintufal nesse horário, né? Mas assim, estou muito carinho pelo meu sindicato, que é filiado à FASUBRA, tenho um carinho muito especial à diretora Yolanda Pereira, que é a diretora também da FASUBRA, ela recém assumiu na vaga de um companheiro. Em nome de toda a direção, o companheiro Ricardo Moraes, eu queria dar um agradecimento a essa diretoria, que foi eleita e está fazendo um belíssimo trabalho, e estou vendo que, assim, expande o que vocês têm em Alagoas, expande para o Brasil, porque essa live está sendo e vai ser, se não está sendo hoje, vai ser visualizada para o Brasil todo, né? Então, acho que é importante essa luta e vocês estão contribuindo com isso. Uma outra questão que eu não podia deixar de falar é que vocês têm uma tarefa revolucionária este ano. Este ano, o problema é o seguinte: não reconduza o presidente da Câmara para Brasília. Nós não queremos ele aqui. As entidades que atuam em Brasília não desejamos lá vocês. Então, vocês façam o trabalho de vocês. Porque é uma pessoa que podia estar contribuindo muito com a sociedade, o Arthur Lira, ele podia estar contribuindo, ajudando a gente a democratizar, fazer alguma coisa de bom. No entanto, ele é uma das pessoas protagonistas que odeia o serviço público, odeia a educação e faz um pouco de aliança com esse governo genocida que nos trucida, que nos simplesmente renega toda a nossa existência. Ele renega a vida, ele renega, inclusive, a própria existência das nossas universidades. E isso, para nós, quem nega a educação, quem nega a existência da vida, não merece nosso apoio. Eu não podia deixar de começar desse jeito, porque essa é a tônica. Não existe carreira se não tiver governo. Não existe remuneração se não tiver governo que esteja apto a debater com os trabalhadores do serviço público. Vou dizer, por exemplo, na nossa etapa no dia de hoje, nós estamos numa semana de luta antes de chegar propriamente dita da carreira, porque para mim não tem nenhuma ilusão que, se nós não mudarmos a conjuntura, eu falar propriamente da carreira existente na nossa universidade, no caso, universidades federais, porque a FASUBRA ela atua nas universidades federais, estaduais e municipais. Especificamente, eu estou falando aqui sobre a carreira do PCCETAI, a 11.091, que nós conseguimos através de muita greve e muita luta em 2004 e foi publicada em 2005. Ela tem um diferencial da nossa concepção diferente de muitas carreiras. E simplesmente não avançou. Mas isso não vai avançar se, por exemplo, nós continuarmos com o ataque que está no Congresso, apenas conseguimos uma vitória diante da pressão contra a PEC 32. Nós estamos agora numa mesa de negociação que não existe, que não conversa, não dialoga, e quando senta com a gente fica com medo, todo o tremor, porque bota a pessoa desqualificada para conversar com a gente. Nós que somos dirigentes sindicais das entidades, temos muito mais qualificação e as pessoas desrespeitosas e desqualificadas para conversar com o sindicalista. E fica com medo de dizer que estava em negociação, porque não existe negociação. Então, neste governo, nesses últimos 3 anos, nós não sentamos em nenhum momento. E desde o golpe, 2016, nós não tivemos nenhuma reunião. A última conversa que nós tivemos de carreira pela FASUBRA foi
antes do golpe, em 2016. Então, a última negociação que os trabalhadores tiveram foi em 2015. É isso mostra o que é um governo que tem um pouco de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras das universidades públicas, ou com o conjunto dos servidores públicos, e quem apenas, pelo menos fazia e vislumbrava um crescimento. Eu tenho que dizer isso porque nós estamos numa campanha de recomposição com o Marx. Isso, recomposição você pode fazer, igual a professora Luciana falou agora, recomposição você pode fazer através das carreiras, de reestruturação de carreira, que nós não temos, Sandra, Luciana. Isso não tem. Então, recomposição você pode fazer através das carreiras desenvolvimentistas que acontecem e nós podemos dialogar e negociar. E negociação assim, eu peço 100%, o governo nega 100%. Se nós chegarmos em 50%, está ótimo. Nós queremos sempre ganhar 70%, 60%, até mais, mas a negociação significa isso. E não tem isso. Então não tem reajuste. Quando o governo de fake news começa a propagandear que vai ter reajuste, não existe reajuste. Não tem esperança, não tem nada de 5%, não tem nada de gratificação, não tem absolutamente nada. Por que eu estou dizendo isso? No ato que nós fizemos hoje em frente no Bloco P, em frente ao Ministério da Economia, nós fizemos um ato que nós fazemos uma vigília todos os dias contra Paulo Guedes. E depois nós tivemos uma reunião muito boa, hoje, na liderança com vários vice-líderes de vários partidos, pressionando o Congresso Nacional que abra a negociação coletiva. Nós temos um decreto legislativo que promulgou a Convenção 51 em 2013, dia 6 de março de 2013. E até hoje nós não temos o advento da negociação coletiva no serviço público. Não é só o federal, mas no serviço público não existe o advento da negociação coletiva e esse decreto legislativo, promulgando a Convenção 51, está na casa desde 2013, nenhum governo consegue ter a ousadia de fazer negociação coletiva no serviço público. Portanto, isso nos negam a dialogar. Muitos dos trabalhadores do serviço público, eles abrem greve, começam a greve para abrir negociação. É uma coisa ridícula isso. Governo que se diz avançado, progressista, no mínimo tem que ter coragem de sentar e dialogar com os sindicalistas, com os representantes da categoria. Isso não acontece. É por isso que tudo está parado. Nós estamos fazendo uma pressão para que a gente tenha, no mínimo, esse advento, e isso tem que abrir negociação. Não tem. O governo diz que vai fazer gratificação, só que hoje tem 1,7 bilhões disponível para reajuste. Esse 1,7 bilhões não dá nem para os companheiros que fizeram essa reserva, que são os companheiros que compõem a segurança federal. O reajuste para eles reestruturar a carreira deles é cerca de quase 3 bilhões. Eles conseguiram a metade, por isso que ficou reservado. E o governo não disse nem que eles vão ter. E para que tudo isso seja feito, é obrigado o governo colocar um projeto, botar a distribuição, tramitar e votar nas duas casas e ser sancionado até o dia 3 de julho de 2022. Caso isso não ocorra, não existirá nenhuma promessa e nenhuma ilusão para os trabalhadores do serviço público este ano. E para o ano que vem, informe do companheiro, inclusive, Sandro, os demais, companheiro que nos auxilia na frente parlamentar, Vladimir Nepomuceno, ele deu um informe que tem, na primeira peça, não quer dizer que vai continuar, na primeira peça, que está para 2023, tem uma reserva destinada para a reestruturação e recomposição de 11,7 bilhões para a recomposição. Ou seja, é um valor que, segundo os fake news desse governo e de conversas, é para a recomposição de carreira, seja das carreiras típicas de Estado, como eles dizem, seja de algumas outras que estão em processo de negociação, que não é ninguém, nenhuma pessoa tem, mas o pessoal do Sinal, que é o Banco Central, AGU, CGU, polícias federais, todos eles talvez desse bolo, nós temos que disputar. Nós não queremos brigar com companheiros e companheiras das nossas categorias de serviço público, nós queremos que o governo sente e respeite todos, comece a ter dignidade de respeitar os trabalhadores. Feito isso em quase 10 minutos, que eu acho que eu sou muito prolixo, mas eu acho que é necessário a gente fazer, porque tudo isso depende, nós não teremos carreira. Então não vale de nada, Sandra, se eu falar da carreira específica da Fazubra, se eu não tenho um governo para negociar. A professora Luciana e os demais companheiros do antes sabem. Está aqui a Celita Arafarel, menina maravilhosa, uma competência incrível, vi que ela está por aqui, né? Quer dizer, nossa trajetória que nós temos aqui, há muito tempo. Como é que eu vou falar de carreira se o MEC não recebe as entidades do serviço público?
das entidades. Nunca sentou. Por mais incrível que pareça, aquele imbecil que passou pelo MEC, já são 5 ministros, e nenhum teve coragem e dignidade de falar com os trabalhadores nem com os técnicos administrativos. O único imbecil que falou com a gente e não disse absolutamente nada foi o tal de Ventalbi, que teve que sair fugido num porão de avião aqui, porque estava quase para ser preso. Quer dizer, esse é o típico do governo, entendeu? Neoliberal, que eu acho que é neofascista, porque neoliberal é uma coisa, neofascista, fascista é outra coisa, que é um imbecil, né? Bota um bando de gente que até de vergonha, aquele imbecil que estava agora lá, chamado Milton Ribeiro, infelizmente ele acabou ontem dando um tiro de disparo. Eu estava imaginando, se fosse um homem afrodescendente como eu, com um revólver no aeroporto, e por acaso um tiro acidental, vocês só imaginam onde eu estava agora, gente? É perigoso se não fosse morto, entendeu? Se não fosse morto. Mas um imbecil como aquele, a Polícia Federal deu um cafezinho para ele, depois ele, um tiro acidental. Como é que um imbecil anda com um revólver? Acha que andar com revólver é uma mentalidade de ter poder. Então, essa é a forma que as pessoas estão trabalhando e estão atuando hoje em dia em Brasília. Diante de tudo isso, vejo um cenário muito difícil para a nossa carreira. A 11.091 é uma carreira que teve uma concepção do PCU. E aí o plano de cargo único, nós imaginávamos que você entra e não é só o saber, mas o desenvolver que dentro da carreira, você começa a adquirir porque você está dentro de uma instituição de ensino. Você pode entrar numa carreira e fazer o desenvolvimento conforme a sua qualificação e capacitação do cargo. E você pode ter a flexibilização em outras carreiras se provar o seu profissionalismo, independente de concurso, mas você faz a flexibilidade de fazer concurso interno ou mesmo externo, provando a sua capacidade. Porque ninguém quer privilégio como acontecia nos famosos trem de alegria antes de 88. Nós queremos que as pessoas que estão na universidade sejam absorvidas e valorizadas. Então, o elemento de ascensão funcional não é promoção individual, e sim valorização como qualquer outro. A gente pode dar uma analogia. Um pedreiro hoje numa obra, ele começa como servente e logo ele está assentando e pode ser auxiliar de pedreiro, e vai embora um pedreiro, faz engenharia e cuida da obra. Isso é natural no serviço público, nós não conseguimos fazer isso. Então, o que nós necessitamos de uma carreira desenvolvimentista, que valorize o potencial e a capacidade de cada um. E um pouco da nossa carreira é um pouco disso. Só que, para ficarmos bem indignados, nosso técnico administrativo, o piso da nossa carreira não chega a 2 salários mínimos. É isso. E no final da nossa carreira não chega a 10 salários mínimos. Isso, se o cara tiver no final da carreira, com os pós-doctor, ele não vai conseguir mais absolutamente nada. Tem absolutamente nada, mas tem elementos importantes na nossa carreira, sim. O incentivo, a titulação e a capacitação. Nós temos isso, diferente de outras carreiras. E conforme você vai fazer, por exemplo, um doutorado hoje na universidade, você tem 75% de valorização. Outras carreiras da federal não tem isso. Mas adianta o que 75 se o piso na carreira, na tabela, está achatado e não tem valorização no nosso piso, não aumenta absolutamente nada. Nós fazemos hoje 7 anos sem nenhum reajuste nessa tabela. Então é muito tempo para a gente ficar parado e congelado. A outra questão que nós não temos há muito tempo também é o fato da negociação dentro da carreira, porque uma carreira que foi criada em 2005 e com o incremento de vários companheiros que aposentaram, depois eu quero falar um período de aposentadoria, dos aposentados em especial, que aposentaram e foram ingressos companheiros após ano 2000, principalmente depois de 2010, 2013, esses companheiros, em 2012, 2013, ele já vai para o regime geral, não tem as vantagens que alguns companheiros que entraram antes do serviço público e agora não tem valorização da sua carreira. Eu estou rindo de nervoso, porque como é que hoje eu posso falar para um jovem trabalhador na universidade que nós temos uma carreira especial, mas não é valorizado? Então, esse é o incentivo. A carreira tem que fazer essa consequência. Por isso, quando fala perdas da carreira, a perda é a perda seguinte, de nós perdermos a maior trajetória nossa. O maior brilho que nós temos é os nossos profissionais, e hoje eles não conseguem mais se valorizar, ele não tem incentivo nenhum, ele não tem vantagem nenhuma de estar na universidade. Nós queremos mudar e valorizar os companheiros, você entendeu? Dentro da esfera da universidade. Portanto, a carreira precisa ser retomada, o MEC precisa ser chamado novamente para um trabalho, para chamar a Comissão Nacional de Carreira e começarmos o debate,
progressivamente de como valorizar e estruturar a carreira nossa dentro novamente. Entendeu? Então, precisa ser chamado novamente e a carreira tem que ser valorizada. Nós precisamos do aprimoramento da nossa carreira, porque uma carreira que foi em 2005 e até hoje não foi revista, realmente ela deve estar desfasada, ela está defasada e ela precisa fazer ajustes. Esses ajustes é necessário, inclusive, para adaptar. Imagine hoje um trabalho remoto, teletrabalho. Como é que a gente vai conseguir fazer aliar nossa carreira com uma pessoa que não tem salário já reajuste, não tem vantagem, não consegue aprimorar em absolutamente nada e ele tem que trabalhar em casa? Qual a vantagem que ele vai estar? Será que todas as questões de teletrabalho hoje implementado está sendo valorizado? Será que está colocando algum aditivo para que o companheiro gaste água, internet, etc? Não tem incentivo. Então, assim, tudo isso nós temos que trabalhar, entendeu? Com o máximo cuidado para aprimoramento e colocar todas as vantagens, hoje, as vantagens e desvantagens do teletrabalho. Nós temos que colocar a questão, por exemplo, da reestruturação e valorização permanente dos técnicos administrativos. Mas, para isso, precisamos trabalhar. Um dos elementos importantes é a CIS, que nós temos a Comissão Interna de Supervisão. Esses companheiros eles podem auxiliar e ajudar e detectar aonde estão os problemas. Nós precisamos, por exemplo, no nível A, B e C, já praticamente não tem trabalho. O pessoal só valoriza a outras classes, a D e E, que é os níveis médios e superiores lá. Esses dois quadros aqui, tá? Os outros quadros não são valorizados, não estão colocando e está todo mundo aposentando. E o pior de tudo, se aposentando, inventaram agora uma lei 10.620 que está levando todo mundo para o INSS, um INSS que está em greve, que está totalmente destruído, sem nenhum trabalhador lá para valorizar. No entanto, hoje a universidade tem que ir para o INSS. E, recentemente, dentro do Congresso Nacional chegou uma portaria que unifica toda a Seguridade, através da Lei 189, que aí é o caos, é a venda, privatização total da Previdência. E nós precisamos valorizar nosso maior patrimônio, que são nossos aposentados. E a nossa carreira valoriza os aposentados. Nossa carreira, todo e qualquer reajuste e estruturação, é valorizar os aposentados. Com esses adventos, com a destruição e matando nossos jovens há mais tempo, nossos aposentados, que eu chamo de jovens há mais tempo, que aprenderam, que fez essa carreira, que ajudou a gente a construir, eles estão sendo mortos, estão sendo massacrados nas universidades e em todo o serviço público que não são valorizados e agora estão peças descartadas. Tipo assim, morram que vocês não vão fazer falta. Nós precisamos valorizar a experiência, precisamos valorizar nosso potencial, que é nossos aposentados. Então, estou dizendo que a Celeuma hoje, Sandra, para finalizar que o tempo já está encerrado, eu queria dizer o seguinte: hoje a carreira precisa ter governo, precisa ter valorização e as pessoas precisam simplesmente sentar à mesa para que a gente mostre e apresentar todos os problemas hoje como desenvolvimentista para valorizar o técnico administrativo dentro da nossa universidade. E, principalmente, os professores, os reitores, os técnicos têm que começar a cobrar dos seus deputados, cobrar dos seus senadores, cobrar do seu prefeito, porque a valorização da distribuição do saber, que é hoje na universidade, depende muito do técnico, depende muito do docente. Então, a valorização é essencial nesse momento. Muito obrigado pela contribuição e vamos ao debate. Muito obrigada, companheiro João Paulo. Falas instigantes, né? O chat ali está bombando, a galera está fazendo vários questionamentos, exatamente porque mexeu mesmo, né? A gente colocou aí o dedo na ferida de uma série de problemas. Nós temos uma inflação batendo na porta, uma defasagem imensa, estamos nessa campanha salarial tentando recompor as perdas dos últimos 3 anos, mas nós temos questões da carreira também acumuladas que nós temos que tratar. Então, a gente quer agradecer muito essas falas iniciais e vamos agora tentar interagir com os companheiros e companheiras que estão no chat, agradecendo também a Karina, que é nossa companheira jornalista, que está aqui administrando o chat. De vez em quando a gente fala com ela e vocês dizem: quem é essa? Quem é essa que está aí? É a nossa companheira que está aqui dando suporte, né, para a nossa transmissão. Então, João Paulo, só na sua fala ali o pessoal começou a fazer os questionamentos sobre aqueles acordos, né, que foram de 2015, que foi a última vez que a gente teve alguma coisa, né, no setor público, os acordos de 2015, de lá para cá, nada mais tivemos. Então, como é que foi, como é que se deu, tinha perguntas nesse sentido, e também perguntas do tipo:
E agora, né, do ponto de vista tático, na busca da unidade entre os servidores públicos federais, que estamos também com diferenças, não é isso? Como nós vamos caminhar com essa nossa mobilização, considerando que, pela legislação, nós temos um prazo aí muito curto, né, para poder, pelo menos, a conquista desse reajuste emergencial. Né? Essas seriam as primeiras perguntas. E também a gente verifica aqui, né? E aí João Paulo, que está aí na FASUBRA, está nesse comando, né, nacional, que também pudesse falar para a gente um pouco, que já é até um desdobramento do tema, que nós temos dois fóruns. Né? Nós temos o FONASEF, que é o Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais, e terminou sendo criado um segundo fórum, que é dessas entidades, das tais carreiras de Estado, que a gente sabe que isso vem uma concepção desde as reformas de FHC lá da década de 90 e que parece que consolidou. Então, hoje a gente tem um coletivo que se assume nessa concepção neoliberal de que existe carreira de Estado e que existe os outros, nós somos os outros, passíveis, né, dessa reforma administrativa, que vem com terceirização, que vem com fim de concurso público e com todas essas outras questões. Então, também, assim, nesse momento, João Paulo, a gente está conseguindo dialogar para que o conjunto, né, desse servidor público federal compreenda que somos todos e todas trabalhadores, trabalhadoras do serviço público e que precisamos ter uma unidade para poder pressionar governo e Congresso nesse momento? Como é que está esse processo? Eu vi que o pessoal ficou animado, Sandra. Muito bom. Eu vou pela última questão. Primeiro que a tática estratégica, entendeu? De estarmos unidos, e o FONACAT, e o FONASEF, eu acho que assim, cada um tem que puxar a sardinha para sua brasa. Então, nós não vamos aqui mostrar as diferenças nesse momento. Nós conseguimos unificar todos os servidores públicos federais, sem exceção, num único índice, que as perdas ou recomposição das perdas do governo Bolsonaro nos unificou 19,99%. Porque precisamos ter uma recomposição, independente de quem fez o acordo em 2015, para 2 anos, 4 anos. E aí nós unificamos. Então, nós voltamos a essa tática lá. O problema é que o time de cada uma das entidades é diferenciado. E todo mundo acabou segurando, tinha mais disposição, segurou, e depois, quando chegou, nós chegamos ao limite. Nós estamos no limite hoje que não é possível mais a recomposição e os ganhos de 19,99. Não tem condição. Porque vamos supor, um milagre acontecesse e nós fosse um projeto para aprovasse e o Bolsonaro sancionasse. É perigoso o STF, a Procuradoria cancelar, porque em ano eleitoral é só o reajuste depois do 4 de abril, é só o reajuste linear não, da inflação do período. Do período significa janeiro, e se fosse até abril, daria 3 pontos alguma coisa. Se for maio, 3, 4 pontos alguma coisa. Então ele está na simbologia dele achando que chega a 5%, por isso que começou esses fake news dizendo 5%. Ou seja, nós não temos, a justiça não pode, eleitoralmente não podemos, porque o time acabou. Podemos fazer acordo? Podemos, mas se o governo, por acaso, botar algum reajuste, jogar para o ano que vem, ele não pode, porque é outra legislatura e ninguém pode fazer ordenamento de despesa para outro governo. Mesmo o Bolsonaro, ele pode ter uma outra legislatura e ele é proibido por lei. Então é o seguinte, nós estamos diante de uma rascada. Eu, João Paulo, entendeu? As forças políticas atuam, acho que nós podíamos fazer uma grande greve em defesa da universidade, em defesa do serviço público, em defesa da democracia. Nós paramos tudo. Porque se não tiver negociação, nós não vamos para lugar. E se não tiver democracia, nós não estaremos vivos. Aí a questão é o seguinte, até perguntar, então eu adoro provocação, eu também sou provocador. Por exemplo, por que fez 2 e fez 4? Simplesmente a categoria optou. Eu fui uma das pessoas que defendi 4. Falei, gente, vamos pegar 4 anos, são 20%, e nós vamos lutar todos os anos. Teve os megas revolucionários que disseram, nós não vamos ficar de 4 anos. Ok, ganharam a proposta. Fizemos um acordo de 2. Agora, as pessoas precisam reconhecer que erraram. A tática e estratégia é uma coisa unitária. A gente tem que começar a mostrar que não adianta ser mais revolucionário no momento e não conseguir mobilizar a categoria e convencer. E quem defendeu fazer 2 anos só,
Entendeu? Tem que começar a reconhecer que estava errado há 2 anos. Então a gente tem que pegar tudo que vier de qualquer governo. Tem o meu presidente da CTB, que eu sou da CTB, ele diz o seguinte: governo, patrão, entendeu? E feijão, só vai amolecer com muita pressão. Acabou. E se nós não fizermos isso, não vai para lugar nenhum. Termino dizendo o seguinte: hoje a tática e estratégia é de pressionar o governo. Por isso que eu, da minha fala, eu já disse. Nós estamos unificados e hoje, na reunião com a liderança, todas as entidades, tanto o Fonacat como o Fonasef, nós não estamos colocando as diferenças. Porque, para mim, servidor público é servidor público. Não existe típico de Estado. Típico de Estado para nós, e aí eu vou roubar o Max, um discurso do companheiro do Diese. Servidor público é aquele que está na Constituição, no artigo 6. Né? O Fausto, ele diz lá, inclusive, vocês podem convidar, que o Fausto está muito bom no debate também da PEC 32. E ele diz o seguinte: o que é típico de Estado? É saúde, educação, seguridade social e previdência. Isso é essencial porque está na Constituição. Esses outros coletores de imposto, fiscal, e etc., não está, companheiros. Então, não deveria nem ser reconhecido. Então, essa é a minha opinião. Mas eu acho que essas divergências que nós temos, Sandra, Luciana, Marcos, não é momento da gente fazer. Nós temos que unificar no índice, juntar a nossa democracia, juntar para que a gente tenha negociação coletiva e valorizar todos os servidores públicos. Nós salvamos vidas, nós somos os sobreviventes, nós devemos a respeito à sociedade e não ficarmos aumentando as divergências neste momento. Então, eu não sei se eu consegui responder, Sandra, mas basicamente a estratégia hoje é nós unificarmos num único ponto, conseguimos dobrar a espinha dorsal desse governo para que consigamos ser valorizados através de negociação e conseguimos advento para podermos sobreviver. E não sermos avacalhados pela sociedade, porque a sociedade vê o servidor público como aquilo que é imprestável. Nós devemos muito, nós temos que valorizar. Então, a defesa inteligente de valorização do serviço público e do servidor tem que ser a pauta única através da gente, porque o trabalhador, o servidor, hoje a sociedade precisa saber que estamos lá. Aonde eles vivem, onde eles precisam, tem um servidor público. E contra a terceirização, porque todo servidor público, todo serviço público que é criticado, existe um grau exacerbado de terceirização. Terceirização é o grande câncer, não é uma palavra ruim, mas é o grande problema hoje existente para nós, é a terceirização, que inclusive valoriza pessoas como aquele que eu falei antes no começo da minha fala, que é um certo presidente que, por acaso, de um certo estado valoroso, com pessoas valorosas como vocês, chamado Alagoas.